O vestibular de medicina, ele preza por conhecimentos sólidos. O vestibulando, muitas vezes, ele se perde num fluxo mental de muitas perguntas sem respostas. O estudo, ele não é só sobre quantas horas por dia, é sobre visão estratégica de performance e começar do zero. Só que isso é muito ruim. E como o estudante pode se planejar aí para o vestibular? Por isso que eu digo que o melhor momento para essa retomada é agora. Você tem que ter visão estratégica durante a preparação. Se você sonha com o curso mais concorrido do Brasil, esse episódio do Minha Entrevista é para você. Nós convidamos a professora e diretora do cursinho Foco em Medicina para falar um pouco sobre como é a preparação para o vestibular de medicina e para o Enem. Seja muito bem-vinda ao Minha Entrevista, professora Carol Braga. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preparação para o vestibular de medicina. Passou o Enem, SISU, ProUni, FIES está começando agora, mas qual o momento ideal do estudante que quer cursar medicina começar a estudar, professora? Agora, né? É muito comum o vestibulando ele cair em dois erros. O primeiro é o arrependimento de não ter começado antes. E o segundo é a procrastinação em relação ao momento ideal de começar. Então, eu sempre digo que a gente não consegue mudar o passado e nem trabalhar com o futuro. Então, o melhor momento é agora. Com as armas que ele tem, nas condições que ele tiver, é agora. Então, o estudante que não teve um bom rendimento nesses processos seletivos não tem tempo para ficar se lamentando, é começar de novo e melhorar seu rendimento. Exatamente. Inclusive, você falou sobre um ponto importante, né? Que é o tempo de lamentar. A gente tem uma metodologia aqui no Foco Medicina que vai muito contra essa ideia do engole o choro, vambora e tal. A gente trabalha muito essa questão da dedicação, dessa atitude proativa, mas permitindo que a pessoa sinta o que ela tem para sentir. Então, é claro que a dor da frustração de ter se dedicado tanto e ainda não ter realizado esse objetivo, né? Ela é muito ruim. E existe mesmo um processo de luto, só que ele precisa passar. Uma hora essa pessoa tem que sair desse processo de luto, arregaçar as mangas e retomar. Por isso que eu digo que o melhor momento para essa retomada é agora. Esse momento de luto pode ser utilizado também para o estudante refletir os seus pontos fortes e fracos, aí o que é que ele teve na sua trajetória que pode ter levado a um baixo rendimento? Com toda certeza. Aliás, esse é o ponto de partida ou repartida, né? Eu falo que é muito comum quando o vestibulando se depara com esse não, né? Ainda não foi dessa vez, ele tá tão machucado que ele quer passar uma borracha em tudo que ele viveu até aqui e começar do zero. Só que isso é muito ruim. Por quê? Porque tudo que ele viveu até aqui precisa ter deixado aprendizados. Tanto da parte técnica, os conteúdos aprendidos, os conhecimentos assimilados, mas, sobretudo, a parte mental, a parte emocional, que é o que impacta diretamente na performance, aquilo que ele é capaz de executar no momento de pressão, no momento da prova. Então, identificar com muita clareza os seus pontos fortes e fracos nesses dois âmbitos, técnico e emocional, é a grande chave do sucesso para o recomeço. Não é um começo do zero, é um recomeço usando todas as armas que ele ainda tem e identificando exatamente o que ele precisa buscar para atingir um resultado que ainda não obteve. E como o vestibulando de medicina pode identificar esses erros e acertos dele? Como ele faz essa reflexão? Então, muito mais do que um aspecto simplesmente de pensar, o vestibulando muitas vezes ele se perde num fluxo mental de muitas perguntas sem respostas. O que eu fiz de errado? Por que ainda não eu? Por que o outro? Só que assim, a gente precisa sair desse lugar, dessas perguntas só muito reflexivas e ir para a ação, ir para uma análise que seja realmente pragmática. E a partir daí, eu tenho uma orientação que funciona muito. A própria prova do Enem. Esse aluno usar essa última prova do Enem como
essa ferramenta pedagógica, analítica dos pontos fortes e fracos. Isso é o que a gente chama aqui de autodiagnóstico. Ele vai fazer uma anamnese do seu desempenho nesse Enem. Como? Muitos alunos falam assim, Carol, é melhor eu simplesmente pegar a minha prova do Enem já feita e montar o meu diagnóstico das questões que eu errei, das questões que eu acertei, os conteúdos que eu acertei e errei. E eu digo, não. Porque a pessoa que fez essa prova do Enem em novembro já não é a mesma pessoa de agora em fevereiro. Então, o melhor cenário é ele realmente se planejar para refazer essa prova do Enem, primeiro e segundo dia. Assim que ele refizer essa prova, aí sim ele vai montar um autodiagnóstico. Não para contar quantas questões ele errou e acertou pura e simplesmente em cada área, mas identificar de uma forma muito cirúrgica quais foram os conteúdos que ele acertou, pontos fortes, e errou, pontos fracos dessa prova. E quando ele tem isso documentado, planilhado, ele sabe exatamente o que tirou ele da aprovação. E é por aí que ele começa. E como o estudante pode se planejar para o vestibular? Então, a melhor forma de planejar é encontrar o que a gente chama de interseção entre dois conjuntos. Quais são esses dois conjuntos? O primeiro conjunto hoje, principalmente falando em Enem, é o dos temas mais recorrentes. O Enem, apesar das pessoas terem muito medo, né, o Exame Nacional do Ensino Médio cobra todo o conteúdo programático do ensino médio, a gente sabe que existem os conteúdos queridinhos, os conteúdos mais recorrentes, e que, por serem mais recorrentes, acabam impactando maciçamente na pontuação da TRI, que é o sistema de pontuação do Enem, que é a teoria de resposta ao item. Então, o que acontece? Quando o aluno entende hoje, com clareza, esse primeiro conjunto, quais são os temas de cada disciplina do Enem, matemática, de física, de química, de biologia, de geografia, de cada disciplina, quais são os conteúdos mais relevantes? A gente chama de top 5, inclusive eu tenho essa lista completa, eu posso liberar essa lista para vocês. Isso é algo que eu faço, assim, a gente faz com a maior boa vontade, porque eu sei que para muitos estudantes hoje no Brasil é ainda nublado, né? Muito nebuloso compreender isso. Uma vez ele tendo a clareza desse primeiro conjunto, ele precisa buscar o segundo conjunto, que é os conteúdos que ele, aluno, ainda mais erra no Enem. Como é que ele vai descobrir isso? Carol, como é que ele descobre quais são os conteúdos que ele, indivíduo, mais erra no Enem? O autodiagnóstico. Ele refaz essa prova antiga buscando esse olhar atento de que conteúdos tiraram ele da aprovação. Então, ele preenche esse segundo conjunto. A partir daí, ele faz a interseção. Os conteúdos que mais caem no Enem e os conteúdos, dentre esses, do primeiro conjunto, que ele mais erra, é aí que mora o ouro. É aí que ele tem que focar o planejamento estratégico dele. O estudo, ele não é só sobre quantas horas por dia, sobre quantas listas de questões, sobre quantos simulados, é sobre visão estratégica de performance. Eu só aumento o meu resultado se eu atuo de forma estratégica sobre os meus pontos fracos. Então, a interseção desses dois conjuntos, cara, é o segredo desse sucesso no Enem. E hoje, quais os maiores erros do estudante na preparação para o vestibular? Bom, o primeiro grande erro é querer dar conta de tudo. Ele pega por exemplo, aquela referência de matriz do Enem, com todo o descritivo de habilidades e competências, e começa a querer estudar aquilo como quem está lendo um livro, né? Outra coisa bem comum, olhar para o conteúdo programático como um todo do ensino médio e achar que ele vai dando a mesma importância, a mesma relevância, tentando abraçar aquele conteúdo como um todo, sem essa visão estratégica que nós falamos da relação, da interseção entre conteúdos mais relevantes e os pontos fracos daquele estudante. Quando ele se perde nisso, sem sombra de dúvida, ele vai ser engolido por essa avalanche de conteúdo e por essa falta de perspectiva racional do que ele tem que perseguir em termos de crescimento de resultado. O segundo grande erro
é não se preparar mentalmente para o desafio da prova. Muitas vezes o aluno passa o ano inteiro estudando, se dedicando, consumindo conhecimento técnico, mas ignorando os seus medos, os seus traumas, as suas questões psicológicas que o colocam em apuros no momento da prova. Eu tenho várias e várias histórias para contar de alunos que a parte cognitiva era incrível, o aluno estava super preparado e chegava no dia da prova e simplesmente ele não conseguia colocar para fora nem um terço daquilo que ele estava preparado, porque ele se desesperava, porque ele ficava nervoso. Então, esse preparo mental ao longo do ano, ele não pode deixar de ser feito, porque senão é um grande erro. E o nervosismo, ele realmente trava ali na hora. Eu Muito. já passei por isso, eu sei muito bem como é. Mas tudo bem. O aluno fez o diagnóstico, preparou o seu planejamento. E agora, o que é prioridade para esse aluno? O que é que ele precisa focar para realmente começar a estudar? Formar base. Uma vez que ele identificou quais são os pontos fracos dele, ele precisa construir base. Muitas vezes o vestibulando, ele entra tanto nessa pilha do eu tenho pouco tempo e daqui a pouco a prova chega de novo e eu tenho que tentar fazer tudo na maior velocidade possível, que ele perde qualidade nessa preparação. O vestibular de medicina, ele preza por conhecimentos sólidos, não só estratégia de execução de prova. Você tem que ter visão estratégica durante a preparação. Não é só ali na hora de chutar a questão, na hora disso, daquilo. Não, então essa preparação precisa ser sólida. Então, principalmente em matemática, biologia, química e física, não adianta puxar a dificuldade para debaixo do tapete. Ele precisa, desde já, identificar esses conteúdos que ele é fraco, os pontos fracos, e estudar construindo base. Isso é, assim, a coisa mais importante. São as áreas com maior peso nas universidades, principalmente no SISU. Exatamente. E aí, a preparação do vestibulando de medicina é diferente da preparação para outros cursos? Com certeza, porque a gente está falando de um curso que é extremamente concorrido, tem uma nota de corte extravagante comparada a outras carreiras. Então, não só na parte técnica, mas mais uma vez aqui eu quero trazer a importância dele ter uma mentalidade de atleta. A gente, inclusive, faz recorrentemente essa analogia do vestibulando de medicina com um atleta. Ele tem que ter uma mente blindada, ele tem que ser um cara emocionalmente forte, porque pequenos deslizes para o vestibular de medicina significam o tudo ou nada. Então, ele é um cara que trabalha com um sarrafo muito alto, né? Como atleta. É uma preparação de atleta mesmo. Tem algum limite de horas, de horário recomendado para o estudante estar aí se preparando? Olha, eu tenho uma visão que é de sempre ouvir o próprio corpo. O corpo da gente dá sinais e a gente vai ensinando isso para eles, né? Assim, não crie um relógio para você que não seja o seu relógio biológico. Então, essa coisa do, mas eu vou tentar, estude enquanto eles dormem. Cara, você é um humano. Humano é um animal. Animal tem uma coisa chamada ciclo circadiano. A gente está em vigília durante o dia e em descanso durante a noite. Quando você tenta ir contra esse relógio, você vai pagar um preço na sua saúde física, na sua saúde mental. Quando a gente fala de número de horas por dia, 12, 15 horas por dia, isso é razoável, considerando que muito antes desse prazo, você não consegue interpretar o que você está lendo em uma frase. Eu falo até isso para eles, eu dou um exemplo. Carol, como é que eu sei que é hora de dar uma pausa? Como é que eu sei que é hora de fechar o livro e naquele dia e descansar e ver uma série e ter um momento de descanso, lazer? Eu falo, começou a ler um parágrafo e está tendo que reler 3, 4 vezes porque já não está mais entrando, acabou, seu limite está dado e tá tudo bem. E o descanso também é muito importante porque a nossa mente também trabalha no descanso. Exatamente.
Exatamente. Como o estudante pode construir essa rotina saudável, combinando estudo, descanso, lazer, desde o início, para evitar quedas no rendimento? Olha, eu acho que o primeiro passo é ter uma visão, é ter tipo isso organizado na mente, que a atividade física, sono de qualidade, descanso e lazer não são recompensas de alguém que se dedicou muito, mas eles são elementos, recursos para que se atinja a alta performance. É o oposto. As pessoas entendem que tudo isso que eu falei, atividade física, descanso, lazer, sono, são prêmios. Não, eu gosto muito de indicar um livro para todo vestibulando de medicina chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse é um livro maravilhoso em que foi feito um estudo com um número enorme de estudantes de Harvard, trabalhando a questão das emoções, da qualidade de rotina em termos de desempenho, de resultados, de performance. E ele mostra coisas assim impactantes. O quanto a felicidade é uma premissa para o sucesso e não uma recompensa de quem venceu. Pessoas que têm uma rotina mais leve, mais tranquila, mais descansada, mais feliz, performam mais e melhor. Quando os alunos entendem isso, eles viram uma chave, porque eles se permitem incluir tudo isso como uma rotina saudável. E aí, cara, os resultados deslancham. E o que não pode faltar de jeito nenhum no cronograma de estudos dele? Correção de erros. Os alunos são muito preocupados em rotina de aulas, as aulas que eles vão assistindo, de 7 às 9, aula disso, de 9h15 a 11h15, aula daquilo. Os simulados, as listas de questões que eles são muito preocupados em fazer, mas esse momento de analisar os seus erros e trabalhar com paciência, com excelência, a construção de erros em acertos, de dificuldades em habilidades, a maioria não quer fazer. E sabe por que não quer fazer? Porque o erro, ele revela uma dor no seu ego. Se eu entro em contato com o meu erro, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo: tá vendo como é que eu ainda sou falho? Tá vendo como é que eu ainda não estou pronto? Isso aciona um senso de não merecimento. Então, ele precisa fazer essa mudança mesmo de mindset. Eu falo para eles que o erro, ele é o seu melhor amigo, porque ele, como uma bússola, aponta exatamente a direção que você precisa trilhar para alcançar os resultados que você ainda não tem. Quando eles mudam isso, eles começam a trabalhar fortemente em cima dos erros, o resultado também vem. Sabendo onde está errando, o estudante pode aperfeiçoar, melhorar e render mais nos estudos. Exatamente. E como é a metodologia do Foco em Medicina na preparação dos estudantes? Um dos primeiros pontos da metodologia do Foco é o autodiagnóstico. A primeira semana de aula é uma bateria de simulados em que a gente faz uma curadoria bem estratégica de todos os conteúdos mais recorrentes nos vestibulares. E esse aluno, ele realiza simulados. Através desses simulados, a gente consegue, com boletins muito detalhados, criar esse mapa de autodiagnóstico para cada aluno, onde ele consegue ter a clareza dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. A partir daí, ele começa a ter um direcionamento específico daquela interseção dos dois conjuntos que eu falei para você. Então, ele vai trabalhando com todo o material didático fornecido, com todas as aulas que a gente fornece, equipe de professores, plataforma para dúvida, monitoria, nessa transformação de pontos fracos em fortes. Suas dificuldades vão se transformando em habilidades. E gradativamente isso vai sendo reavaliado. Então, a gente consegue perceber, isso que era um ponto fraco em fevereiro, agora em abril já não é mais. Então, o que a gente tem para fazer? Então, a gente vai lapidando em um processo de construção continuada a evolução
e a performance desse aluno. Então, todas as ferramentas didáticas, aulas, simulados, coletâneas, plantão de dúvidas, a equipe pedagógica, ela entra com o aluno somando, mas de uma forma muito personalizada, exatamente naquilo que ele precisa para crescer resultado. Essa preparação é para o Enem ou para os vestibulares? Ou vocês unem os dois na preparação ou não há diferença entre uma preparação e outra? A gente une as preparações. Enem, UERJ e alguns outros alunos também acabam escolhendo alguns outros vestibulares próprios, por exemplo, de São Paulo. É muito comum um aluno que vai fazer alguma prova como FAMEMA, FAMERP, Unifesp, Unesp. Então, a gente consegue unir. Existem peculiaridades na preparação. Por exemplo, o trabalho que a gente faz na redação para o Enem, ele tem diferenciais importantes para a redação de uma UERJ, uma redação de uma banca VUNESP. Mas a gente consegue alinhar isso na preparação e o aluno abraça essa oportunidade de uma forma que flui muito bem. Qual a diferença entre a preparação para o vestibular de medicina e a preparação para o Enem? Então, hoje o Enem é uma prova generalista, mas que consegue, a partir do SISU, definir alguns parâmetros que fazem com que o vestibulando de medicina precise performar mais em algumas áreas. Então, é muito comum que na hora que ele vai aplicar o resultado dele do Enem lá no SISU, para algumas faculdades em específico, ele seja beneficiado se ele vai melhor nas áreas de redação, de naturezas e até de matemática. Então, apesar da prova do Enem ser generalista, o que faz a diferença num bom resultado para o Enem acaba sendo o mesmo grande conjunto de conteúdos na parte técnica que ele tem que dominar para todos os outros vestibulares. Redação, matemática, biologia, química e física. Essas 5 disciplinas acabam sendo o cerne do diferencial do vestibulando de medicina, Enem e outros vestibulares. Quais as maiores preocupações do vestibulando hoje em dia? O que eles reclamam de não estarem conseguindo se preparar para procurarem vocês para essa preparação? Bom, o primeiro ponto é a falta de um direcionamento específico para o vestibular de medicina. Hoje a gente está num momento, principalmente pós-pandemia, de que a gente tem uma febre de plataformas e aulas e conteúdos no digital abundantes, uma febre mesmo. E no meio de tudo isso, o aluno se sente perdido. Excesso de informação, excesso de oferta, deixa a pessoa, esse barulho, esse ruído excessivo, deixa o aluno muito confuso. Então, o que ele nos procura comumente é por resultados sólidos, consistentes, em que ele consiga se sentir abraçado e direcionado de uma forma específica dentro das suas demandas, as suas peculiaridades. O que o vestibular de medicina exige de peculiar? Basicamente é o que a gente vem conversando até aqui, E ele solto, ele sozinho, ele se sente muito perdido. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou fazendo certo? Será que tudo isso que eu estou absorvendo de conhecimento é de fato o que eu preciso? Então, quando ele está junto com a gente, ele se sente seguro, ele se sente confiante, ele sabe que todo o direcionamento que ele está recebendo é exatamente o que ele precisa, é o suficiente. Essa palavra, suficiência, ela é uma palavra muito comum no vestibulando. O tempo todo ele se pergunta, será que eu estou estudando o suficiente? Será que os meus resultados serão suficientes? Será que essa minha atitude é a suficiente? Então, quando ele está aqui, ele atinge exatamente esse lugar de segurança, de confiança, de falar, eu sei que tudo o que eu preciso para atingir a minha aprovação está aqui dentro. Eu não preciso procurar nada fora. Eu não preciso me distrair com essa quantidade de barulho que a gente vê hoje
enfim, né, no mundo aí fora, vamos dizer assim. Sobre a prova do Enem de 2025, tivemos muitos questionamentos se a nota de corte no SISU ia aumentar, diminuir. Qual a percepção de vocês sobre o SISU e qual a percepção dos alunos também, que eles levaram para você sobre como foi a prova e o processo seletivo do SISU esse ano? Então, esse foi um dos pontos mais dramáticos, né? Se as pessoas têm muito medo da preparação para a prova do Enem, eu vou te falar que 2025 mostrou que essa parte, ó, na mão com açúcar. Complicado mesmo foi lidar com o pós-Enem. Vazamento de questões e todo esse burburinho, né, que acabou realmente assombrando alunos, professores, instituições, as famílias. Foi muito doloroso, né, passar por tudo isso. E para além disso, os alunos lidaram depois com o SISU, todos os problemas que todos os anos acontecem, inconsistência, falhas, passaram por muitos dramas, como, por exemplo, um slogan que ficou reverberando na mídia o tempo todo, que é: esse vai ser o pior SISU da história. Esse vai ser o pior SISU da história. Você imagina o que é um vestibulando lidar com essa pressão, né? E aí, sobre os cortes. O SISU com 3 edições, agora só vão ter colecionadores de aprovações, o inflacionamento fakeado dos cortes. E, assim, tudo que eu procurei fazer aqui em todo momento foi dizer para os alunos: problemas nós temos e sempre teremos, eu brinco com eles, só que é o Brasil do Brasil, né? Então, a gente aqui não vive, a gente sobrevive, a gente precisa resistir, e esse ano não foi diferente. Na verdade, assim, nós tivemos pitadas de absurdos a mais, mas a gente já lida com tanta coisa que eu vou te falar que já nem me assusta mais. E eu falava para eles: vamos ter calma, vamos manter a cabeça no lugar, não se perde nisso, porque foi avassalador. Teve um outro ponto crítico também, que foi assim, um boom na internet, dizendo que houve falhas na correção da redação Enem, que houve muito prejuízo. E eu vou te falar que, assim, internamente, sempre tem um aluno ou outro com uma nota que é um ponto fora da curva, mas não houve uma peculiaridade percebida de forma muito objetiva, de uma forma muito sensata, sem nenhum sensacionalismo, tá? A gente, como instituição, a gente não observou nada de aberrante, nada de gritante em termos de falhas nessa correção da redação dos nossos alunos. A nossa média de alunos 960 a mais foi bastante consistente e compatível com anos anteriores. Então, assim, uma falha pontual sempre acontece, não foi uma novidade desse ano. Sempre tem algum aluno prejudicado, algum aluno que sente que aquela nota não foi merecida, mas para a gente, como instituição, nada super sensível. E sobre o aumento do corte esse ano, é muito difícil nesse momento dizer até que ponto isso foi um inflacionamento realmente pelos colecionadores de aprovações, uma coisa fakeada, ou se isso foi um reflexo de uma valorização da pontuação da própria TRI nesse Enem 2025. Eu vou dar um exemplo para você, que, como eu digo, os sensacionalistas não têm coragem de dizer isso em público. Mas eu vou te dizer aqui. No Enem 2024, um aluno que acertava, por exemplo, 40 questões em naturezas, ele fazia uma pontuação significativamente inferior ao mesmo aluno que também acertou 40 questões em naturezas no Enem 2025. Eu tenho esses dados concretos, isso é uma análise real. Ou seja, eu não estou falando que é o único, mas um dos motivos para esse aumento do corte nesse SISU, sem sombra de dúvida, foi a própria calibração mais valorizada da TRI nas principais áreas do Enem 2025. E eu não vejo pessoas falando disso seriamente, eu só vejo sensacionalismo. Sim. Esse é um ponto que eu queria trazer. E é um ponto muito importante. Sobre a redação, o MEC, ele disse que foi mais criterioso em relação a modelos prontos. E aí a intenção não é não usar modelo pronto, mas não saber adequar ao tema. E aí teve esse boom que trouxeram de notas baixas, mas como você trouxe esse ponto, que não foi tão baixas assim.
Foi um número consistente. Não, e uma coisa que eu quero dizer é, essa mudança no critério de correção, não mudança, né, mas eles apertaram, isso já estava anunciado, isso não foi uma... Porque eu tenho ouvido muita gente falar assim, eles mudaram a regra do jogo sem ter avisado, isso não é verdade. Isso já vinha sendo... Desde o começo de 2025, eles já vinham falando. Exatamente, isso já vinha sendo divulgado. Tanto é que os nossos professores de redação, já muito ligados que gradativamente a correção vinha sendo cada vez mais rigorosa, vinham preparando os alunos e alertando os alunos para uma série de falhas que antes não eram penalizadas e que seriam dessa vez. Se você conversar com qualquer aluno do Foco que fez o Enem 2025, ele vai falar para você, nada me surpreendeu. Isso que tá todo mundo falando, que absurdo, mudaram as regras. E eu falar, a gente já sabia, porque isso era notificado publicamente. Carol, estamos nos encaminhando para o final. Quero agradecer a sua participação aqui no Minha Entrevista. Foi muito importante sabermos como o aluno pode se preparar para o Enem e para o vestibular de medicina. Muito obrigada e parabéns por esse trabalho lindo. Falta muita coisa disponível, acessível realmente para o vestibulando de medicina. Então, esse trabalho, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada mesmo, conte comigo sempre que precisar. Esse foi mais um Meia Entrevista. Para não perder os próximos episódios, se inscreve aqui no canal. Você também pode escutar esse episódio no Spotify, onde quiser e quando quiser. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar o portal Melhores Escolas Médicas. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!